Fala pessoal, começando aqui mais uma aula e hoje a gente vai aprender a utilizar inteligência artificial nas nossas planilhas do Google. Lembrando que a aula ela é específica sobre o Gemini, tá? Então aqui vocês não vão aprender sobre o GPT. Nesse caso aqui vai ser o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, então não é da Microsoft, ok? No caso da Microsoft, seria direto no Excel. Como a gente está utilizando o Google, então é o Gemini, tá? Você precisa da versão paga, que chama Google Workspace, que te traz um pack, né? Um conglomerado aí de serviços, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, Google Workspace, para poder liberar o Gemini para planilhas. O Google Workspace, ele serve para você, vou mostrar aqui para vocês, gravarem reuniões do Meet, você ganha mais espaço no Drive, tem aqui, né, os planos, né, então, ó, você ganha mais espaço no Drive, você tem assistência de inteligência artificial, que é o Gemini, aí, ó, não só nas planilhas, né, mas você tem no seu Gmail, videochamadas para mais de 100, para 100 participantes, na verdade, né, então você não tem a limitação, controle de gerenciamento de segurança, não sei muito bem o que é, mas em resumo, tem aqui muito mais funções, agrega várias funções que pode ajudar você que trabalha, por exemplo, com o Google. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma empresa que trabalha utilizando o Google, então vai chegar uma hora que vai encher o Google Drive, né, o Drive ali do time com arquivos. Então você vai precisar comprar mais espaço. E no que você compra mais espaço, você assina um plano aqui do Workspace e você já ganha um monte de acesso. Então, provavelmente, se você trabalha em uma empresa que já utiliza o Google, você já tem acesso ao Gemini para poder utilizar em suas planilhas. Então, vamos direto? Abriu a planilha, agora que vocês já entenderam, né? O que precisa, né? Abriu a planilha, vai aparecer uma opção diferente. Aqui em cima, do lado do nome, vai aparecer essa opção, ó, pedir para o Gemini, do lado de compartilhar e do lado do seu nome. Clicou nela, vai expandir aqui, ó, um boxinho aqui, vai expandir essa aba aqui, essa janela, né? Acho que seria janela, correto. Onde você tem algumas indicações de como utilizar o Gemini. O Gemini ele ainda é muito rudimentar, ele ainda não consegue fazer muita coisa. Então, para o que você pode utilizar ele? Gerar gráficos, identificar insights. Então, ele consegue ler a planilha para você, identificar pontos, né? Encontrar coisas, dar sugestões de funções. Preciso resolver tal coisa. Aí ele vai te dar uma sugestão de função para resolver. Porém, ele não consegue colocar a mão na sua planilha e editar ela. Ele só consegue incluir e editar tabelas, ok? Então, se eu pedir aqui para ele, crie uma planilha completa com, não, de controle financeiro. Só isso. Uma coisa bem simples. Vamos lá. Fiz aqui o pedido para ele. E aí, vocês vão ver daqui a pouco. Não vou dar spoiler não. Vamos lá, vai chegar. Demora um pouquinho. Pronto, incluiu. Ótimo. Vocês repararam aqui que ele criou uma planilha para mim. Só que ele criou, na verdade, dentro da minha planilha, ele criou tabela, tá? Aí que tá. Ele não consegue inserir as informações na sua planilha sem ser por tabela por enquanto. Pode ser que daqui uma semana isso mude, daqui um mês, ou que fique assim por um bom tempo. Então, como que você utiliza? Ele trouxe para mim o que eu pedi, que foi uma planilha completa de controle financeiro. Ele já trouxe ela preenchida, né? Então, com sugestões. Então, basicamente, eu poderia alterar a data aqui, né? Inserir ou descartar prévia? Pode inserir mesmo. Pronto. Eu poderia trocar a data aqui e ir preenchendo de acordo com as minhas informações para poder utilizar isso aqui que ele já criou pronto para mim. Mas eu posso pedir também para ele reeditar essa tabela, tá? Eu posso pedir para ele criar outra tabela. Eu posso
com base nessa daqui que ele criou, dá sugestões de quais colunas eu gostaria de ter a mais, quais colunas eu não gostaria de ter. Então tudo depende muito do que você vai jogar aqui no comando, mas vale ressaltar que ainda é muito limitado. Então vamos lá. Vamos fazer mais um pedido aqui. Tá. Gostaria de incluir uma linha com... tem combustível aqui? Conta, luz, internet, restaurante, transporte... deve estar dentro de transporte, né? Tá, vamos colocar só para exemplificar, tá? Então vamos lá. Uma linha com o tema combustível na minha tabela. Vamos ver se ele consegue identificar aqui e alterar a tabela. Pessoal, o que eu tô trazendo aqui para vocês, só para reforçar, tá? É algo muito novo. Tem muita gente que se diz especialista de Gemini, mas não tem como ser especialista numa ferramenta tão nova e que muda toda semana, né? Então toda semana aparece coisa nova sobre ela. Então o que eu tô trazendo para vocês foi o que eu encontrei em documentação, foi o que a própria Google trouxe pra gente em questão de como utilizar o guia do usuário, etc. Então provavelmente, todos os meses vai aparecer alguma atualizaçãozinha nova, principalmente agora com DeepSeek, que é aquela inteligência artificial da China. Então, quando a concorrência é mais forte, a gente vê o mercado lutando com mais garra, digamos assim. Então, vamos lá. Ó, ele me criou uma outra tabela, tá? Ele me criou uma outra tabela aqui, e nessa outra tabela ele incluiu o combustível, né? Aqui a outra tabela. Então ele não editou, mas ele incluiu aqui, ele refez, né, em uma tabela 2, o que eu pedi, que era uma linha a mais com a categoria combustível. Então a gente já consegue entender mais algumas coisas aqui. É interessante também, então essa aqui é a dica final, pra gente não enrolar muito nesse vídeo, perguntar para o próprio Gemini quais são as funções, capacidades, o que ele consegue fazer. Porém, já atualizo aqui, você pode se frustrar um pouco, porque ele ainda erra em algumas respostas. Por exemplo, se eu pergunto para ele, eu vou fazer aqui na prática, ó, você consegue editar minha planilha? Vamos ver o que ele responde agora, né? Estourou uns fogos aqui. Ó, não posso ajudar você com isso. Precisa de mais alguma coisa? Perfeito. Ele respondeu certinho. Ele não consegue editar a sua planilha. Apesar dele ter incluído uma tabela aqui, ele não editou a minha tabela pronta, né? Então eu vou perguntar exatamente, ó. Você consegue modificar uma tabela pronta? Vamos ver? Vamos testar. Ele disse que pode. Você pode me pedir para fazer o seguinte: adicionar ou remover linhas e colunas, inserir... Ótimo, vamos pedir isso? Tá. Eu quero que você remova a coluna... A coluna não, quero que você remova a linha 106. Remova a linha 106. Vamos ver se ele realmente faz isso aí. Vamos lá. É isso mesmo, é a 106, que é a linha salário. Bora. Se ele remover, aí realmente ele consegue editar. Vamos ver. Esse é o teste final, hein? Não removeu. Ele não removeu, ele trouxe a linha aqui pra mim, né? Ele trouxe aqui um filtro, parece, né? Uma função aqui, uma fórmula de filtro, mas ele não removeu. Então é aquilo. Ele não consegue fazer, mas ele disse que consegue. Isso acontece algumas vezes. Então, eu tô trazendo pra vocês o que tem pra hoje, tá? O GPT para Excel também é outra ferramenta muito legal e eu vou fazer se vocês tiverem interesse. Tem que ver se vocês acham legal, engajam nessa ideia. Se sim, eu dou uma estudada no conteúdo, trago aqui para vocês o mais atualizado possível. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula bem diferente, né? De uma ferramenta meio que nova. Não é tão novidade assim. Porém, antigamente você tinha que adicionar o Gemini por extensão, fazer mó rolo, né? Fazer dentro da sua conta, linkar com a API, etc. Agora não.
agora assinou o Workspace, clicou no botão, pronto, consegue utilizar. Apesar de ser muito limitado. É isso, vou ficando por aqui, até a próxima aula.